Olá, verdade, mentira. Redes sociais, o bem ou o mal? O quarto poder, que jornalistas e os poderosos donos de veículos se arrogavam, está agora nas mãos do povo, nas mãos de todos. E assim deve ser. Muito se tem dito sobre o relacionamento, ou a falta dele, entre os poderes da República. No caso, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O Brasil vive hoje uma situação cruciante, resultante da camisa de força que foi colocada sobre os ombros das duas casas do Congresso Nacional. O Senado, com 81 senadores, a Câmara Federal, com 513 deputados federais. E mais ainda, uma cumplicidade decorrente da imprensa comprada, da imprensa conivente. E o que acontece quando legislativo e imprensa são silenciados no passado? No passado, principalmente. A sociedade perde ferramentas cruciais para garantir a ordem, da fiscalização, do poder e a garantia dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. Isso ocorria em tempos passados. Quando a equação se resolvia somente nesses dois integrantes, legislativo e imprensa. Hoje é preciso um pouco mais. É preciso o silêncio das redes sociais. E só por isso o Brasil ainda não sobrou de vez a ditadura que vem sendo empurrada pela Suprema Corte de Justiça deste país, como já aconteceu, por exemplo, em países como a China, Coreia do Norte, Venezuela, mais recente, e Cuba. O mais importante dos três poderes na democracia é o legislativo, porque representa o eleitor que o escolhe através do voto. Mas com os presidentes das duas casas, Senado e Câmara, acovardados como estão, e a grande imprensa do PIX doutrinada, sobra somente a trincheira de quê? A trincheira das redes sociais. Dia e noite, ameaçada de regulamentação, melhor explicitando, ameaçada de mordaça. E é bom lembrar, só o Legislativo pode caçar o presidente da República e os ministros do STF. Os três poderes derivam, é bom esclarecer, derivam da separação fundamental para a manutenção da democracia e da justiça, como foi formulado pelos filósofos Aristóteles, Jean Locke e Montesquieu. A separação deve garantir uma atuação harmônica e coesa para evitar o fim do Estado de Direito. Isto está no artigo 2º da Constituição de 1988. E é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada nem pelo Congresso, pela maioria do Congresso. Alguns cidadãos ainda tentam negar a expansão do Poder Judiciário, mas está mais do que visível e palpável. A invasão da esfera legislativa pelo STF gera um problema de desequilíbrio de poderes e o compromisso da democracia fica prejudicado. O legislativo perde espaço para tomar decisões e o executivo, aliado do STF, tropeça em seu caminho de corrupção e tem dificuldades para governar. Está aí o que nós estamos vendo. Da Constituição, o STF é o guardião da Constituição, que é crucial, mas não dá poder ilimitado. O que resta de democracia neste país está se sustentando em uma corda de equilibrista, com recursos exauridos e uma ação covarde ou cumplicidade. Os dirigentes do Senado, da Câmara e do Senado, o enfrentamento não acontece. Melhor dizendo, as barreiras ao avanço do STF são sustentadas por alguns senadores, alguns deputados federais, alguns jornalistas e youtubers. Isto ao custo de perseguições, ameaças de processo, de injustas prisões. Já tem muita gente presa por aí, e afora os que já estão expatriados pelo mundo. É essa tênue corda de equilibrista, e essa tênue corda de equilibrista pode romper a qualquer momento. Acuados por uma ofensiva do legislativo, mas não do nosso legislativo, mas sim dos Estados Unidos através da lei Magnitsky, o líder da tirania e seus sequazes no poder e fora dele, que impõe uma situação
de exceção institucional, podem terminar a obra, pode escolher este momento para terminar a obra, copiando o que fez Nicolás Maduro no Congresso da Venezuela, e mais recente, que é muito mais recente, e ao desespero que ocorreu agora na capital colombiana, Bogotá. O perigo é iminente, mas que não seja consumada a tirania brasileira e, menos ainda, a violência que já conhecemos. Bolsonaro com Abel Bispo e Celso Daniel, que foram vítimas da democracia. O senador Miguel Uribe, de 39 anos, um conservador do Centro Democrático da Colômbia, principal crítico do opositor e opositor de Gustavo Petro, atual presidente, e é o preferido nas eleições presidenciais do próximo ano, está em estado crítico e após o atentado que foi praticado por um adolescente de 15 anos, o que agrava muito mais o quadro do crime na Colômbia. Lá como aqui, os menores são, vamos dizer, cooptados pelos criminosos porque não podem ser presos. A ansiedade é má conselheira, mesmo que premida pela percepção de que o controle despótico pode escapar, incluso do 8 de janeiro. As últimas fichas do STF entram nas apostas da mordaça às mídias sociais com o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que pode redefinir a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. E aí também, nesse caso, nesse julgamento, não foi bom. O primeiro round que aconteceu, o ministro do STF, André Mendonça, na defesa do Marco Civil da Internet, foi brilhante na defesa da liberdade de expressão e do equilíbrio institucional do Brasil, concluindo de forma elucidativa que mentir é errado, mas não é crime. É o que eles querem fazer, criminalizar os fake news, como eles definem. Só para adicionar mais informações, a mentira, como o boato ou o pantim, possui ingredientes semióticos que se tornam sedutores. Não são muitos os estudos sobre os dois, que são fenômenos tão antigos quanto a própria humanidade. As redes sociais potencializaram, e daí veio o conceito de fake news. Mas são diferentes. A mentira é, em essência, uma falsificação da verdade, enquanto o boato, o pantim, é uma notícia não confirmada, em síntese. Agora, o que vale dizer é que não há como barrar as mídias sociais, a não ser, no caso do Brasil, com a censura ou a proibição. Uma norma que já fez isso na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na União Soviética e outros países que vivem o absolutismo. Vi interessante artigo do jornalista e escritor espanhol Juan Arias, falecido ano passado em Saquarema, Rio de Janeiro, onde morava, e que ele indagava, a título de estimular a leitura, se as redes sociais destruirão a democracia ou a ressuscitarão. Pode parecer esdrúxula a comparação, mas me obrigo, diante da indagação de Arias, a recordar um slogan que foi usado na época de Abraham Lincoln para enaltecer a igualdade nos Estados Unidos. Abraham Lincoln era assim: Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais. Samuel Colt foi o inventor do revólver. Sugere que o revólver permitiu que indivíduos com menos força física pudessem se defender. O revólver, quer dizer, o Colt, inventado por Samuel, como as redes sociais, não tem o bem ou o mal como atributos imanentes. Por si só, as redes sociais não são vilãs e nem salvadoras, são apenas ferramentas. E tudo depende de quem as utiliza e para qual propósito. Os grandes veículos de comunicação tornaram universal a informação, mas as redes sociais tornaram eles iguais, tornaram todos iguais. Agora, todos somos receptores e emissores. Assim, quando os sistemas absolutistas, como almeja o Brasil, do STF, de Lula, querem censurar as redes sociais, não é pela mentira ou pela manipulação das informações, que eles sabem fazer muito bem e fazem isso, mas por medo da transparência e da circulação livre da informação, porque sabem que a verdade pode corroer a base do seu poder. O discurso de controlar que fazem os ministros do STF e seus sequazes fede a censura a milhas de distância. O STF julga, eu já falei isso,
a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi votado em 2019, que condiciona a responsabilização civil das plataformas à existência de uma ordem judicial pela retirada de conteúdo. Em resumo, o STF quer barrar a lei sob o rótulo de inconstitucionalidade, para que seja possível mexer no conteúdo para remover publicações consideradas ilícitas ou ofensivas sem intervenção do judiciário. Ou seja, é em simples e prévia censura. Basta um ato de censura de uma autoridade. A liberdade de expressão, como as redes sociais, não pode ser controlada. É a lei quem faz esse controle. Quem comete crimes responde por ele. Após a regulação de 2019 e com o avanço da regulamentação das redes sociais, a apuração de crimes a partir das plataformas digitais se tornou mais abrangente. E hoje inclui crimes como contra a honra, cibernéticos, contra as crianças e adolescentes, divulgação de falsos conteúdos e crimes de discriminação, racismo. Está aí, está tudo no pacote. Vi o jornalista Alexandre Garcia, vou registrar isso, falar das redes sociais como a praça pública, a Ágora, onde se realizavam as assembleias políticas na Grécia Antiga. Sem dúvida, uma pertinente alegoria do bom jornalista Alexandre Garcia. As redes sociais representam o caminho mais próximo que a democracia direta busca, ou seja, um espaço de debate aberto e direto, onde a democracia se manifesta sem intermediários. Assim como na Grécia Antiga, onde cidadãos se reuniam para deliberar sobre o rumo da polis. Lembra dos vídeos para exemplificar um ato de democracia direta que o deputado federal Nicolas Ferreira, do PE de Minas Gerais, fez? Pois é, eu lembro. O primeiro foi sobre a inclusão dos ambulantes na cobrança do IR, do Imposto de Renda. E o segundo, no filme em que ele revelou a extensão do roubo desumano dos aposentados do INSS. Com um recado direto ao povo, quem respondeu o que queria, quem respondeu o que era justo e honesto. As redes sociais são o caminho mais direto para o governo do povo, pelo povo. Mas, como a própria democracia, estão sujeitas à imperfeição humana. Mal muito menor do que vivenciamos com a representação que hoje ocupa o Legislativo, encastelada em suas confortáveis casas e enchendo as burras com emendas parlamentares. Como apontou Juan Arias, eu já falei sobre ele, jornalista espanhol, em artigo, as mídias sociais, em seu processo de trabalho, obrigam a democracia a ressuscitar da crise de identidade em que se encontra. Uma doença que a empurrou ao leito das tiranias em que pensávamos ser imunes. Fundamentalmente, fundamentos a participação real e direta da sociedade e dos indivíduos na gestão do poder fracassaram. Hoje, as redes sociais são o melhor e mais democrático caminho. O quarto poder, que os jornalistas e os donos dos poderosos veículos se arrogavam, né, está hoje nas mãos de todos, está hoje nas mãos do povo. E assim deve ser.